A vida de Dom Bosco. O sobrenatural irrompe na sua existência aos 9 anos, quando teve um sonho que foi indicação e profecia do que haveria de realizar no futuro. E daí, porque sua passagem terrena foi continuamente traçada por sonhos. Quem o conta é o mesmo protagonista em suas memórias. Nessa idade, tive um sonho que me permaneceu em profundidade impresso na mente por toda a vida. Pareceu-me no sono estar perto de casa, num quintal muito espaçoso, onde estava reunida uma multidão de crianças, que se divertiam. Alguns riam, outros brincavam, alguns blasfemavam. Ao ouvir tais blasfêmias, me atirei imediatamente entre eles, empregando socos e palavras para fazê-los calar-se. Nesse momento, me apareceu um homem venerando pela idade e nobremente vestido. Um manto branco lhe cobria a pessoa toda, mas o seu rosto era tão luminoso que eu não podia fixar nele os olhos. Ele então me chamou pelo nome e ordenou que eu me pusesse à frente daqueles jovens, acrescentando estas palavras: não com golpes, mas com mansidão e caridade é que você deverá ganhar esses amigos seus. Portanto, comece imediatamente a dar-lhes instrução sobre a feiura do pecado e sobre a preciosidade da virtude. Confuso e assustado, respondi que eu era um rapaz pobre e ignorante, incapaz de falar de religião para aqueles jovens. Nesse momento, eles pararam as brigas, a gritaria e as blasfêmias, e se reuniram todos ao redor daquele que me falava. Quase sem saber o que estava dizendo, acrescentei: quem é o Senhor que me ordena uma coisa impossível? Exatamente porque tais coisas lhe parecem impossíveis é que você deve torná-las possíveis, com a obediência e com a aquisição da ciência. Onde e com que meios poderei adquirir a ciência? Eu lhe darei a mestra, e com a disciplina dela você pode tornar-se sábio. E sem essa mestra, qualquer sabedoria se torna tolice. Mas quem é o Senhor que me fala dessa maneira? Eu sou filho daquela que sua mãe lhe ensinou a saudar 3 vezes ao dia. Minha mãe me dizia que não devo me associar com aqueles que não conheço, sem permissão dela. Por isso, diga-me o seu nome. O meu nome? Pergunte à minha mãe. Nesse momento, vi ao lado dele uma senhora de aspecto majestoso, vestida de um manto que resplandecia de todos os lados, como se cada ponto do manto fosse uma estrela muito brilhante. Sentindo-me ainda mais confuso em minhas perguntas e respostas, faço o gesto de me aproximar dela, que me tomou pela mão com bondade e me disse que observasse bem. Olhando, percebi que os tais jovens tinham fugido e, em lugar deles, vi uma multidão de cabritos, cães, gatos, ursos e diversos outros animais. Eis aí o seu campo. Aí está o lugar onde você deve trabalhar. Torne-se humilde, forte e robusto. E o que você neste momento está vendo acontecer com esses animais, você deverá fazer pelos meus filhos. Voltei então, os olhos em lugar de animais ferozes apareceram mansos cordeiros, que saltando corriam ao redor, berrando como para fazer festa para aquele homem e para aquela senhora. A esse ponto, sempre no sono, comecei a chorar e pedir a ele que me falasse de forma que eu pudesse compreender, porque eu não sabia o que tudo isso podia significar. Então ela me pôs a mão na cabeça e me disse: na hora certa você vai compreender tudo. Dito isso, um rumor me acordou. Fiquei atordoado, parecia-me estar com as mãos doendo pelos socos que tinha dado, e no rosto ainda sentia os tapas recebidos. Mas ainda aquela personagem, aquela senhora, as coisas ditas e ouvidas me preencheram de tal maneira a mente que nessa noite não me foi possível mais dormir. De manhã, fui logo e pressuroso contar o sonho ante os meus irmãos, que começaram a rir depois, a minha mãe e a minha avó. Cada um me dava a respeito à própria interpretação. Meu irmão José dizia: você vai ser pastor de cabras, de ovelhas ou de outros animais. E minha mãe: quem sabe você vai ser padre. Antônio secamente me disse: quem sabe não vai ser chefe de bandidos. Então minha avó, que sabia bastante teologia e era totalmente analfabeta,
deu sua sentença definitiva dizendo: não precisa dar valor aos sonhos. Eu pensava como minha avó. No entanto, nunca me foi possível tirar da mente aquele sonho. Dom Bosco nasceu em Castelnovo, a 16 de agosto de 1815, de mãe exemplar, Margarida Uquina. Mulher de grande fé e com altíssimo senso do dever, ficara viúva a 12 de maio de 1817, com apenas 29 anos. O marido Francisco tinha 33. Ela conseguiu manter com duro trabalho rural seus 2 filhos, José e João, o enteado Antônio e a sogra. Quando ficou órfão de pai, Joãozinho tinha apenas 2 anos. Porém, Deus, em seu projeto, já o tinha confiado a 2 mães, a terrena, mestra de vida, e a sua primeira catequista, e Nossa Senhora, pela qual nutriu sempre amor sem limites. A educação dos filhos alcança êxito de acordo com o mérito das orações e com as virtudes de suas mães. E conforme estas a querem com a própria diligência cristã e com seu espírito de sacrifício, o amor simplesmente natural não passa de egoísmo e torna estéril toda a sua fadiga. Para formá-lo de acordo com seus desígnios, Deus tinha dado a João Bosco uma verdadeira mãe cristã, que devia formá-lo segundo seus desígnios, e Margarida compreendeu bem a própria missão. Mulher fortalecida pelas dores e pela fadiga, vigorosa em sua pobreza, ensinou os filhos a rezar e a cumprir a vontade de Deus. Saindo, ao ar livre, em noite estrelada, disse a eles: foi Deus quem criou o mundo e colocou lá no alto tantas estrelas. Se o firmamento é tão bonito, o que não será o paraíso? Pois bem, o paraíso tornou-se a meta predileta de Joãozinho, que a seguir empregará suas energias todas para conduzir também os outros a esse porto tão desejado. Margarida empregava a natureza para explicar a seus meninos os segredos da vida e para ensiná-los a não pecar. Quando chegava a bela estação diante de vasto campo de campina recoberta de flores, ao surgir da aurora serena ou ainda com o espetáculo do pôr do sol colorido, exclamava: quanta coisa bonita o Senhor fez por nós. Quando ameaçava um temporal e explodiu o trovão, os meninos se agarravam a ela, que lhes dizia então: como é poderoso o Senhor! Quem pode resistir a Ele? Por isso, não vamos cometer pecados. Quando a geada devastadora destruía as colheitas, ela ia com os filhos para ver os estragos e dizia: o Senhor nos deu, o Senhor nos tirou. Ele é o dono. Tudo é sempre para melhor. Mas fiquem sabendo que para os maus é um castigo, e com Deus não se brinca. Quando as colheitas davam bom resultado e eram abundantes, repetia: vamos agradecer ao Senhor. Como Ele foi bom, dando para nós o nosso pão de cada dia. No inverno, quando estavam todos sentados junto ao fogo e lá fora tudo era gelo, vento e neve, ela fazia a família refletir. Quanta gratidão devemos ao Senhor, que nos prepara o necessário. Deus é verdadeiramente Pai, Pai nosso que estás nos céus. Margarida sabia também tirar magistralmente consequências morais e práticas de todos os eventos que causavam alguma impressão na fantasia de seus filhos. Foi, portanto, de sua mãe que João aprendeu a estar sempre na presença de Deus e a receber qualquer coisa, boa ou triste, como proveniente das mãos de Deus. E falando com frequência de sua mãe, ele sempre se mostrou muitíssimo reconhecido pela educação eminente cristã que dela recebeu e pelos grandes sacrifícios que ela havia suportado por ele.